As regras do novo arcabouço fiscal foram apresentadas pelo governo na última semana de março. Os principais pontos foram amplamente discutidos pelos economistas. Em substituição ao teto de gastos em vigor desde 2016, o novo arcabouço prevê um crescimento real das despesas, mas ao limite de 70% do que representar o aumento das receitas. Não somente isso, também estipula um piso para investimentos públicos. O mercado viu com otimismo as novas regras, mas esse novo arcabouço é suficiente para a redução da taxa básica de juros? E o que significa na prática ao investidor de longo prazo, aquele que está formando suas reservas para a aposentadoria? Olá, eu sou Arlete Nesi e fiz essas e outras perguntas ao Fábio Jambiage, economista, especialista em finanças públicas e meu sócio na Longeviprev. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou vindo bem. Então, eu tenho 6 perguntas aqui para fazer para você e eu gostaria que você respondesse essas questões, porque você tem sido entrevistado aí pela imprensa, né, como economista, a respeito da nova regra fiscal. Gostaria que você nos desse o prazer, né, o privilégio de estar discutindo, ideia que possa estar multiplicando esse conhecimento de algo tão importante aí para o nosso país, né? Vamos Posso lá, com começar? prazer. Tá. Sim. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como funcionará a nova regra fiscal proposta, se aprovada pelo Congresso Nacional, e no que ela impacta a emenda constitucional 95 do teto de gastos públicos, aprovada no governo Temer? Na prática, ela irá substituir essa regra porque essa é uma regra constitucional, mas aquela PEC da transição que foi aprovada no final do governo Bolsonaro, depois das eleições, mas na prática negociada já com as autoridades do futuro, e agora governo Lula, eh, permitiu que essas questões fossem tratadas por lei complementar. Então, o projeto de lei complementar, que deverá ser apresentado pelo governo nos próximos 10 dias, já foi anunciado pelo ministro Haddad em linhas gerais na semana passada, deverá substituir essa regra. Então, a nova regra fiscal ela vai substituir. Mas como vai funcionar? Você pode explicar melhor para a gente o que é essa nova regra fiscal? Essa nova regra fiscal estabelece que o gasto vai ser uma função do comportamento da receita com 6 meses de defasagem, ou seja, o crescimento real da receita nos 12 meses encerrados em junho de cada ano determinará a dinâmica do gasto no exercício posterior mediante a multiplicação da taxa de crescimento real da receita por um parâmetro de 0,7, com a seguinte regra: o resultado vai ter que ser condicionado a um máximo de 2,5% e a um mínimo de 0,6%. Ou seja, vamos supor que o crescimento da receita num período de 12 meses seja de 5%. Multiplica-se 5% por 0,7, dá 3,5%. Isso significa, então, que o crescimento da receita vai ser de 2,5%, vai ser esse máximo. Se o crescimento da receita for de 1%, então, desculpe, for de, por exemplo, 0,5%, então 0,5% por 0,7 vai dar 0,35, mas nesse caso valeria um mínimo de 0,6%. Certo. Então, agora, você afirmou que, nas entrevistas que eu pude acompanhar, que a nova regra ela vai ser viável somente com um aumento muito grande da receita. Você pode explicar melhor? É, na verdade, estritamente não foi exatamente isso que eu afirmei, e sim que o cumprimento das metas fiscais que o governo anunciou para o governo na semana passada, esse sim só será viável com um aumento expressivo da receita. Vamos entender o seguinte: a lei complementar, nós ainda não sabemos o texto, mas provavelmente ela vai ser uma regra de despesa, que vai definir o
comportamento da despesa, seguindo esses parâmetros que eu mencionei. Mas, paralelamente, o governo anunciou uma trajetória a qual aspira do resultado primário, chegando a um resultado primário de 1% do PIB no ano de 2026. Como a gente vai sair de um resultado primário provavelmente bastante deficitário esse ano, a única forma de cumprir simultaneamente com este objetivo de política fiscal e com uma trajetória ascendente do gasto público é através de um aumento significativo da receita, porque esse aumento significativo da receita é que viabilizaria, ao mesmo tempo, o objetivo do governo de gastar mais e, simultaneamente, de conseguir um resultado primário superavitário de 1% do PIB no ano de 2026. Apesar de considerar difícil a trajetória do novo arcabouço, como é que você avalia, então, a reação positiva do mercado de capitais no dia seguinte do anúncio? Eu acho que esses movimentos de curto prazo são excessivamente valorizados, tá? Eu, na minha análise, que olha mais para floresta do que para árvore, mais para o ano do que para o dia, isso é pouco relevante. Bom, e eu não olho muito, quando eu faço as minhas análises de médio e longo prazo, para o que está acontecendo no dia a dia. Eu olho para a tendência. Vamos olhar para a tendência do que aconteceu com a taxa de juros, que, no meu modo de ver, é o melhor indicador de confiança no longo prazo da economia, que é a taxa de juros real de 30 anos. Essa taxa de juros real de 30 anos, para ter uma ideia, ela era 9% do PIB 15, 16 anos atrás, em meados da primeira década do século, mediante processo de acúmulo de melhoras institucionais, avanços fiscais, etc., ao longo do tempo isso foi cedendo, ainda que aos trancos e barrancos, com altos e baixos, mas antes da pandemia, em fevereiro de 2020, ela estava em 3,6%, essa taxa real de 30 anos. Aí veio a pandemia, todo aquele conjunto de coisas que aconteceu, e as incertezas, etc., e ela, recentemente, ela tem estado entre 6,3% e 6,4% ano. Muito, mas muito acima daquele nível de 3,6% reais de fevereiro de 2020. Então, é este indicador que a gente deveria tentar reduzir nos próximos anos. E esse indicador praticamente não se mexeu. Se a taxa no curto prazo caiu 10 ou 20 pontos, muito bem, positivo, mas isso é pouco relevante numa perspectiva de longo prazo. A minha avaliação em relação a sobre por que aconteceu isso é que uma parte relevante do mercado estava com uma expectativa muito negativa acerca dessas medidas, tá? E como veio algo mais palatável, houve uma razoável reação positiva no curto prazo. Mas volto a dizer, isso é pouco relevante para aquilo que conta, que são as taxas para prazos mais dilatados, e essas pouco se mexeram. Perfeito. Então, vou fazer uma pergunta relacionada, então, à taxa de juros, né, a taxa básica de juros. Você acredita que o Banco Central ele vai reduzir a taxa básica de juros já na próxima reunião? Alguma redução em maio, diante da nova regra proposta? O que faltaria para a gente poder ter essa redução? Veja, obviamente estou ciente, não é, do embate que se trava acerca dessa questão, mas eu diria que eu, e provavelmente boa parte do mercado, ficaria assim extraordinariamente surpreso se houvesse uma redução já em maio. Primeiro, é preciso definir que o governo aponte para saber se ele procura uma taxa de inflação de médio prazo, médio e longo prazo, de 3%, como está sendo indicado pelas metas vigentes hoje,
ou de 4%, como tem se falado em colunas de fofocas jornalístico-econômicas, tá? Porque se o governo aponta para uma taxa de inflação de 4%, aí a primeira coisa a avaliar vai ser se o mercado, diante disso, vai acreditar que o mercado vai efetivamente perseguir os 4%, ou se é uma sinalização que o mercado entender que, na verdade, o governo não liga muito para a inflação, e, na verdade, a inflação poderá ser 4,5% ou 5%. Definido isto, e isto provavelmente só ficará mais claro em junho, aí sim se podem estabelecer os próximos passos da política monetária. Mas eu sou da opinião de que antes de meados do ano e antes dessa definição, é muito difícil imaginar uma redução de juros. Volto a dizer, se acontecer, eu ficaria muito surpreso. E acho que o mercado também. Eu vejo pouca gente acreditando que isso aconteça até junho. Fábio, a minha pergunta é a seguinte: por que que a nova regra ela é considerada anticíclica? Você pode explicar como funcionam, as políticas econômicas anticíclicas e como elas afetam a vida do investidor? Políticas econômicas anticíclicas são definidas como aquelas políticas que visam arrefecer as tendências em curso, ou seja, se a economia está crescendo muito, com risco de superaquecimento, jogar um pouco de água na fervura, se a economia está crescendo pouco, manter algum dinamismo econômico. Este caráter, no caso da regra, está associado aos limitadores de mínimo e máximo do gasto. Então, a ideia é o seguinte: se a economia está crescendo muito, a princípio o gasto só cresceria até um máximo de 2,5%. Se a economia está crescendo muito pouco ou em recessão, o governo se encarregaria de injetar um mínimo de dinamismo através do crescimento do gasto em 0,6%, que seria o piso. Uhum. E, Fábio, como é que afeta a vida do investidor, daquele que pensa no futuro e que pode, e aproveita e se vê nessa situação na hora de investir? O que eu vou dizer provavelmente não seja do agrado de muitos, não é pelo realismo, do meu modo de ver, embutido, tá? Mas eu costumo dizer, um pouco à beira, um pouco de brincadeira, tá? Que se o país não der certo, nós temos um problema, por razões óbvias. Mas se o país der certo, também. Eu vou explicar, tá? Se o país não der certo, o que significa isso? Nós temos uma taxa de juros da ordem de 6% em termos reais, não é? na curva de juros, na longa um pouquinho mais, e obviamente não dá para manter uma taxa de juros de 6% com o país crescendo 1% indefinidamente. Não é preciso ser economista para perceber que a coisa aí dificilmente fecha. Por outro lado, nós, como país, ficamos viciados durante 20, 25 anos em juros reais elevados. Por que eu digo isso? Porque você, Arlete, eu temos tentando pregar um pouco nos últimos anos, e muita gente, não é? A ideia da importância, as pessoas se prepararem para o futuro, pouparem, etc., e tudo mais. Agora, nós precisamos entender o seguinte: aquilo que cada um vai ter 20, 30, 35 anos depois, depende de duas coisas. Depende de quanto cada um contribuir mês a mês ou com contribuições esporádicas ao longo do tempo e da taxa de juros. Se eu tenho uma taxa de juros zero, vamos imaginar um mundo sem inflação, para facilitar, tá? E eu quero ter 1.200, vamos fazer uma conta simples, tá? Evidentemente, com mais anos, os números são mais complicados, tá? Mas vamos fazer uma conta simples. Mundo sem inflação, a conta por um ano. Se eu quero ter daqui a um ano
R$ 12.000, basta, entre aspas, eu poupar R$ 1.000 por mês, tá? Que aí, com juro zero, daqui a um ano eu vou ter R$ 12.000 que eu vou poder utilizar com outros fins, etc. Agora, se eu tenho uma taxa de juros de 6%, o que eu preciso poupar é menos, porque uma parte daquilo que vai me gerar R$ 12.000 daqui a um ano vai vir da remuneração de contribuições de um pouco menos de R$ 1.000 por mês. No ano, isso não faz tanta diferença, mas em 35 anos faz uma diferença brutal. Então, os nossos simuladores da Longeviprev mostram isso de forma eloquente, não é? Para quem se debruçar sobre isso e entender a lógica daquelas tabelas. Mas o ponto é o seguinte: nós vivemos nos primeiros 20 anos, vamos começar a história no plano real. Existia Brasil, existia economia antes do plano real, mas era uma economia completamente diferente, onde até fazer conta era complicado com aquela inflação maluca de 40%, 50% ao mês. Você muito jovem não me viu isso, não é? Mas eu sou mais velho, eu vivenciei essa realidade terrível, tá? Então, do real para aqui, nos primeiros 20 anos, foi um pouquinho diferente, mas em números redondos, a taxa de juros real foi de 10% ao ano, na média, durante 20 anos, tá? Depois foi caindo, chegou esse processo ao clímax de redução de juros na pandemia, naquele contexto muito especial, dramático que a gente e o mundo viveu, e depois a taxa de juros voltou a aumentar novamente. Então, na verdade, aquele período de juros baixos durou pouco, historicamente, 2, 3 anos, nesse período de quase 30 anos que a gente tem desde o Plano Real, é pouco. Para que mundo e que Brasil a gente vai é um grande ponto de interrogação. O que eu quero dizer é que, como eu falei, se o juro for de 6%, durante os próximos 30 anos não estamos mal, não é? Porque os juros foram elevados para pavimentar o terreno, para a estabilização da economia, num contexto de ajuste fiscal, etc. Se nós tivermos juros reais de 6% pelos próximos 30 anos, realmente alguma coisa deu errada para o país. Por outro lado, se nós formos para uma situação de juros reais de 3 ou 4% ao ano, o poupador, para ter X lá na frente, vai ter que poupar bem mais por mês do que veio fazendo ao longo dos últimos 20 anos. Por quê? Porque o juro deixará de fazer a parte do trabalho que fez nesse período. Ou seja, nós vamos continuar a ter uma remuneração positiva, porém uma remuneração positiva bem menor do que a da média dos últimos 25 anos, o que significa que, de duas uma, ou poupando a mesma coisa por mês, quando a pessoa se aposentar, vai ter menos e, portanto, uma renda complementar menor do que no passado, ou, alternativamente, para ter a mesma aspiração de renda complementar, vai ter que contribuir mais para compensar essa baixa da taxa de juros, não é? Então, assim, isso tem uma visão um pouco negativa, do tipo, se correr o bicho pega, não é? Se ficar o bicho come. Mas a minha avaliação é que nós, como economistas, como técnicos, temos que informar as pessoas da mesma forma que um médico tem que se relacionar com o paciente. É claro que o componente humanitário é importante, o trato pessoal afável, etc. Mas, se você está doente, você não vai querer que o médico te diga que com um Tilenol isso se resolve, não é? Então, da mesma forma, nós, no relacionamento com aqueles que seguem a Longeviprev, temos que expor a realidade dos números. E a realidade dos números é que, se os juros caírem, de duas uma, ou a pessoa vai ter uma renda complementar menor, ou
ela vai ter que poupar a cada mês um pouco mais, ou alternativamente contribuir ao invés de 30 anos, 31, ao invés de 31 anos, 32. Aí tem que entrar nos simuladores e ver qual é a situação específica de cada pessoa, qual é a sua aspiração de renda complementar, etc. Para variar, eu falei muito, mas há perguntas complexas, respostas complexas. Fábio, muito obrigada, foi ótimo. Eu acho que deu para a gente entender um pouco, né? Eu acho que a gente vai ter, espero que a gente possa aproveitar esse espaço para entender um pouco melhor e vamos torcer aí para que tudo dê certo, né? E que os investimentos realmente eles possam propiciar uma melhor condição de vida ou a renda esperada por todos nós lá na frente, na fase da aposentadoria. Obrigada, um abraço. Muito bem, foi um prazer. Um abraço.